Na hora de você fazer a implantação dos seus projetos, principalmente para uma plenária, se você copia e cola cadeira por cadeira e fica fazendo blocos, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo a forma mais rápida e prática para poder conseguir deixar esse trabalho de uma forma mais otimizada. Fica comigo até o final. Meu nome é Douglas Faustino e eu falo sobre projetos de cenografia em eventos. Se você gosta desse conteúdo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, que me ajuda demais. E bora pro vídeo. E se você pega essa cadeira e faz aqui o movimento de cópia e vai colocando um do lado do outro aqui e tudo mais, e depois faz esse bloco para poder conseguir deixar esses grupos, não é uma forma mais eficiente. Eu vou mostrar para vocês que a gente tem três formas. A gente pode fazer utilizar o comando array no retangular, em polar e também por caminhos. Eu vou te mostrar nesse vídeo como é muito mais simples do que você imagina. Eu já tenho aqui, então a primeira mais rápida e prática é este modelo de cadeira. Eu vou simplesmente, você pode vir aqui e simplesmente clicar em Array, selecionar o objeto e com o botão direito ele já vai fazer o modo retangular. Eu utilizo muito mais no teclado porque eu sou da velha guarda, né? E aí o seguinte, aqui depois que você faz o Array, você pode colocar a quantidade de colunas, seja de 10 ou, por exemplo, 12 cadeiras, e você percebeu que ainda tem essa distância. Como é que a gente pode fazer? Tá vendo aqui, between, você pode colocar a distância de ou aqui também, em between, em colunas, você pode fazer essa distância por medida. Mas, se você quiser, você também pode, tá vendo que tem essas setinhas aqui, tanto essa seta quanto essa seta? Você pode pegar essa seta e ele vai adicionando colunas ou tirando colunas. E se você pegar essa seta, ele vai fazer a medida. Então aqui, em vez de você ficar pensando muito em medida, só nesse modelo aqui você já sabe que visualmente ele está certo. E aqui no Between você pode, no final, só dar um confere, não. Já começou a comer um bloco entre outros. Então você pode dar 1,55 só para ficar numa medida exata. E aqui também, se você já souber qual que é a medida exata, você já pode fazer o quanto que de ponto a ponto ele vai estar de distância, ou você pode adicionar, quando você pode adicionar ou retirar. E a coisa mais interessante dessa técnica é que esse array é como se fosse um bloco. E aí, se você quiser, você pode simplesmente, eu vou subir isso daqui, e eu vou clicar nele, eu vou aqui, clicar no array, selecionar e dar um enter, e ele já vira os grupos de plenária. Então aqui, olha, a gente já pode instantaneamente já criar esse bloco. Para a gente poder ter essa plenária, a gente pode ter o palco aqui na frente, fica muito mais simples, tá certo? Então, esse é o primeiro módulo. O segundo, eu vou fazer como no formato de arena, que vai ser o seguinte, digitar aqui na linha de comandos, mas a primeira coisa, como é o Polar, eu preciso deixar ele aqui nessa, eu preciso de uma linha guia para poder fazer essa circunferência correta. Então eu coloquei a minha cadeira aqui na linha guia, eu vou selecionar o array, selecionei os objetos, dei o enter, e aqui ele deu para mim três opções, retangular, path ou polar. Então eu vou clicar PO, e agora ele vai falar para mim ou o base point ou o ponto de rotação. Vou clicar aqui e aqui pronto, ele já fez, então ele está pegando por essa circunferência, já está fazendo para mim toda essa base. Eu posso deixar aqui de uma forma muito mais visual, trazendo para cá, ou aqui eu também posso colocar todos eles aqui. E assim fica muito mais fácil. Lógico que você precisa, para poder fazer isso, precisa abrir ruas. E aí, para poder fazer isso, eu criei algumas circunferências de linha base para poder criar essas ruas, e aí você pode criar as ruas da melhor forma possível aí. Existe uma opção aqui, se você pegar em colunas, eu posso colocar 10 colunas. Ele vai dar essa opção de fazer esse array e indo conforme o primeiro. O único problema disso é que ele vai pegar sempre a referência dessa circunferência, então ele não vai criar ruas completas. Por isso que a gente precisa, por isso que é um pouco mais chato, que a gente precisa criar essas circunferências para cada grupo. Então essa é a única dificuldade dele, tá bom? E o último, eu vou deixar isso aqui, e o último é quando você tem uma linha aqui, então eu criei aqui uma spline, então a gente pode fazer a circunferência da forma que for, e aí eu preciso fazer com que essa cadeira siga a spline. Primeira coisa, eu vou clicar em AL para poder alinhar esse objeto. Então, vou selecionar esse objeto. Ele vai pedir para eu poder pegar dois pontos. Então, eu vou pegar este ponto aqui e colocar nessa linha. Vou pegar este outro ponto e colocar nessa linha. E vou dar o Enter.
Enter de novo, então eu tenho este objeto alinhado a essa spline. Agora sim eu posso clicar eu vou digitar Array, selecionei esse objeto, estava no retangular, Polar, e agora eu vou em Path. Eu posso até clicar aqui em Path, é outra forma também de você conseguir trabalhar nessa função. Eu vou clicar nessa linha e pronto, ele já fez. E aí, novamente, você pode de maneira visual trazer para cá. E aqui, se você quiser, você pode colocar outras. Só que aí começa a ficar um pouco mais difícil. Só que esse between você pode até colocar um valor negativo. Então você pode colocar para menos, por exemplo. Menos 1. Menos 1 é o que tá, né? Só que eu posso colocar 2, por exemplo. 2 cadeiras. Aí esse raio não tá certo, não tá muito ruim, né? Mas aí eu posso fazer assim, ó. Então eu posso ir consertando e fixando esse raio. Ele vai ter o mesmo problema se você trabalhar aqui com várias, que ele vai abrindo, que ele vai pegar a mesma linha e vai só dando um offset. E aí você teria que fazer linha por linha da rua para poder conseguir fazer esse planejamento ou consertar aqui. Mas só que aí você percebe que ele fica uma forma muito mais fácil para você fazer uma plenária, para não ter que ficar copiando cadeira por cadeira, fazendo copia e cola, e principalmente quando você tem que fazer algum tipo de modificação. Desse jeito, quando você trabalha globalmente, pensa no amplo e não no objeto por objeto, tudo fica muito mais fácil se você economiza tempo. E se você gostou desse vídeo, dá um like que me ajuda demais. Valeu!